Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Mais um ano nós estamos aqui, a equipe de mastologia, juntamente com a equipe de radiologia mamária do Hospital São Vicente de Paulo, participando dessa campanha extremamente importante que é o Outubro Rosa. Na verdade, o Outubro Rosa deveria dispensar apresentações, uma vez que a gente espera que as recomendações e todas as orientações referentes e muito faladas durante toda a campanha, principalmente durante a campanha, fossem de acesso a todas as pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. O que a gente vê são pessoas ainda com muita desinformação ou informações desencontradas e cada vez mais se faz necessário a atuação dos especialistas dessa área e informar e estimular ações que promovam a divulgação das boas informações, a multiplicação dessas informações. Então, o serviço de mastologia e de radiologia mamária hoje adere mais uma vez a essa campanha, já há 12 anos, é um serviço que existe há 12 anos no Hospital São Vicente de Paulo, e mais uma vez a gente participa dessa campanha extremamente importante, principalmente nesse ano, em que nós tivemos a pandemia e que muitos diagnósticos foram atrasados pela falta de acesso das pacientes à realização dos exames. Então, é importante que a gente divulgue as informações a respeito do rastreamento, do início, lembrar que o diagnóstico precoce é extremamente importante, ele está relacionado com taxas de cura maiores, tratamentos menos agressivos, e quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, melhor. Hoje esse ano eu estou um pouquinho longe, mas ainda conectada com essa equipe amada que foi se formando ao longo dos anos e que tem muito, muito ainda que fazer e tenho certeza que está fazendo sempre o seu melhor. Vou dar a palavra à doutora Juliana Morteira e a seguir as outras mastologistas e a radiologista mamária, a doutora Ana Cláudia, doutora Flávia, doutora Rafaela, para que a apresentação prossiga e depois as dúvidas sejam esclarecidas. Um beijo a todos. Ju, com você. Bom, boa tarde. Eu vou inicialmente fazer uma apresentação com alguns tópicos importantes sobre o câncer de mama e, posteriormente, as meninas vão responder as perguntas que foram enviadas para a gente. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer que a gente vai responder. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então vamos conversar um pouco sobre o câncer de mama. É importante falarmos sobre essa doença, que é o principal câncer entre as mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma. O INCA faz uma estimativa de novos casos por ano, e a estimativa dos próximos 3 anos é de 66.280 novos casos a cada ano. Então, é extremamente importante que a gente tente diminuir a mortalidade por essa doença que atinge tantas mulheres. Não existe uma causa estabelecida, é uma doença multifatorial. Ao contrário do que muita gente acha, apenas 5 a 10% dos casos são hereditários. Existe uma alteração no DNA, causada por esses muitos fatores que nós vamos falar em breve. Existe a perda do controle de reparo celular e as células começam a se multiplicar descontroladamente e formam os tumores. Então, como fatores de risco,
nós temos o sexo feminino. O câncer de mama atinge principalmente as mulheres, apenas 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens. A idade avançada, pacientes acima de 50 anos principalmente têm um risco maior. Menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, são fatores que aumentam o tempo de exposição ao estrogênio das mulheres, aumentando o risco. Obesidade, sedentarismo, radiação prévia no tórax, algumas pacientes que têm linfoma fazem radioterapia e aumentam esse risco. A exposição ao estrogênio e algumas alterações com atipias, a neoplasia lobular in situ também aumentam o risco de câncer de mama. Então, alguns desses fatores são fatores modificáveis. Então, a gente tem que tentar, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que tentar atuar nesses fatores, tendo uma alimentação mais saudável, atividade física regular, a manutenção do peso adequado, evitar o consumo de bebida alcoólica em excesso, não fumar, evitar terapia de reposição hormonal prolongada por mais de 5 anos, é o que a gente pode fazer para evitar que a doença apareça. Sempre foi muito falado sobre o autoexame, antigamente colocava isso como se fosse um rastreamento, uma prevenção. Na verdade, a gente gosta de dizer que o autoexame a paciente deve fazer para conhecer as próprias mamas e saber quando procurar uma mastologista caso haja alguma alteração fora do período que seria do rastreamento. A gente vai falar daqui a pouco sobre o rastreamento, que seria quando a paciente procura o médico sem ter nenhum sintoma para fazer o exame uma vez por ano. Mas, apresentando qualquer sintoma na mama, em qualquer idade, a qualquer momento, ela deve procurar um mastologista. Então, se ela notar algum caroço na mama, algum sulco na mama, uma descarga papilar, principalmente sanguinolenta, né, a saída de líquido pelo bico da mama, uma assimetria mamária, se ela notar alguma alteração, ela deve procurar um mastologista. O que a gente quer, na verdade, é que a paciente descubra o câncer de mama antes de apresentar qualquer um desses sintomas. Então, a detecção precoce seria a detecção da lesão maligna sem envolvimento ainda dos gânglios linfáticos. A agressividade desses tumores é variável. As alterações clínicas e radiológicas também variáveis, mas quanto antes a gente descobrir, melhor. Então, o rastreamento seria o exame feito sem nenhuma alteração na mama. E eu acho importante colocar que algumas pessoas perguntam em exames preventivos. Então, não existe nenhum exame preventivo para o câncer de mama. O exame é para a gente descobrir a doença. A prevenção, a gente já falou, né, da alimentação saudável, dos exercícios físicos. Mas o exame que mostra, que foi estudado, que mostra uma redução de mortalidade em relação ao câncer de mama, é a mamografia. Os outros exames complementam. A gente tem, em algumas pacientes de alto risco, a ressonância magnética faz parte do rastreamento. A ultrassonografia complementa, vamos ver os achados da mamografia ou da ressonância para complementar e fazer o diagnóstico. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o rastreamento deve ser mamografia anual a partir dos 40 anos, pelo Ministério da Saúde, mamografia a cada 2 anos, entre 50 e 69 anos, e as pacientes de alto risco, 10 anos antes do parente mais jovem que apresentou câncer de mama. Lembrando que, no caso da mamografia, não antes dos 30 anos e da ressonância não antes dos 25 anos. E aí, algumas pacientes perguntam sobre a mamografia quando ela nota alguma alteração. Como eu falei, ela pode ser realizada em qualquer idade, ela pode ser complementada pela ultrassonografia, com a caracterização usada para caracterizar os nódulos, se eles são cistos, se são nódulos sólidos, usada também nas pacientes que apresentam mamas densas, a mamografia. Pode ser usado como exame inicial em pacientes jovens com nódulos palpáveis, e, assim como a mamografia, pode ser realizada em qualquer idade. Temos uma classificação do BIRADS, que é uma classificação dos exames de imagem de mama, que servem, na verdade, para o radiologista conversar com o mastologista sobre as alterações encontradas nos exames. E aí temos
classificações das lesões suspeitas ou não suspeitas, para a gente saber quando solicitar uma biópsia ou não. Em relação aos tipos de biópsia, temos a punção aspirativa por agulha fina, que atualmente é usada basicamente para funcionar cistos, pode ser utilizada para investigação de linfonodos suspeitos na axila. A core biópsia seria uma biópsia com agulha grossa, que coleta fragmentos do nódulo para ser estudados. A mamotomia, que é a biópsia a vácuo, indicada para lesões menores, microcalcificações, nódulos muito pequenos, também com agulha grossa. A biópsia cirúrgica pode ser indicada em alguns casos de pacientes com nódulos suspeitos, nas quais a biópsia não foi suficiente para elucidar o diagnóstico, a gente precisa continuar a investigação, ou dependendo da localização da lesão, às vezes não é possível acessar com a biópsia percutânea e pode ser necessária a biópsia cirúrgica. Em alguns casos, a gente solicita que seja colocado um clipe metálico quando é feita a biópsia. Então, as pacientes que vão realizar quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, a gente pede para colocar esse clipe metálico, para o caso de ter uma resposta clínica ou radiológica completa, a gente poder localizar a área onde esse nódulo estava localizado anteriormente. Ou, num caso de uma biópsia de uma lesão benigna, a gente poder acompanhar posteriormente essa área onde se encontrava o nódulo e poder ver se aparece alguma alteração nos exames de acompanhamento posteriormente. Então, importante também, as pacientes sempre perguntam, esse clipe é um clipe de titânio, não apita no banco, no aeroporto, não tem nenhum problema se ele permanecer na mama e não for indicada a retirada dele posteriormente à biópsia. Em relação ao tratamento do câncer de mama, esse tratamento é individualizado, dependendo das características da paciente, das características do tumor, vai ser escolhido o tipo de tratamento da paciente. Então, temos a cirurgia, quimioterapia, a radioterapia, hormonioterapia, terapia ex-alvo, imunoterapia. Em relação à cirurgia, ela pode ser uma cirurgia conservadora, na qual a gente retira apenas a área do tumor com uma margem de segurança, ou a mastectomia, que é a retirada total da mama. E a escolha entre a cirurgia conservadora ou a mastectomia vai depender da relação, principalmente da relação entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama da paciente. Mas depende, às vezes, da localização do tumor. Muitas vezes a gente pode indicar a quimioterapia antes da cirurgia, quando essa relação tamanho do tumor e tamanho da mama for desfavorável, e aí a paciente faz a quimioterapia antes da cirurgia, para reduzir esse tumor e ser possível fazer a cirurgia conservadora. A maior parte dos casos de câncer de mama, quando a gente tem o câncer, a gente tem a indicação de investigação do linfonodo na axila. E para essa investigação, geralmente a gente utiliza a técnica do linfonodo sentinela para tentar preservar essa axila da paciente. Temos duas técnicas para essa investigação. Podemos usar o corante azul patente ou o tecnécio. E no momento da cirurgia, a gente identifica esse linfonodo alterado, encaminha para patologista. Se esse linfonodo tiver comprometido, realizamos a linfadenectomia axilar, que seria a retirada dos outros gânglios da axila. E se ele não tiver comprometido, a doença estava só na mama, a gente não precisa mexer mais na axila. E essa informação do comprometimento do linfonodo é importante para saber os tratamentos a serem realizados posteriormente. Em relação à reconstrução mamária, ela pode ser imediata ou tardia, e existem diferentes técnicas. Pode ser utilizado o expansor tecidual ou retalhos miocutâneos. Então, coloquei algumas fotos. Essa primeira foto é a reconstrução com expansor tecidual, que é como se fosse uma prótese de silicone murcha, que depois o cirurgião plástico vai injetando soro, e aí quando chega do tamanho mais ou menos aproximado da outra mama, ele retira a válvula do expansor e simetriza posteriormente a outra mama. Existem as técnicas dos retalhos miocutâneos, que pode ser feito com grande dorsal ou com o reto abdominal, o músculo reto abdominal, e esses retalhos miocutâneos são colocados na região anterior do tórax para reconstruir a mama. A técnica utilizada, se a reconstrução vai ser imediata ou tardia, também
individualizado. Tem algumas pacientes que não podem reconstruir imediatamente, casos de tumores muito avançados, pacientes tabagistas ou pacientes com problemas de saúde importantes. Às vezes tem contraindicação à reconstrução. E algumas pacientes de casos de doença mais avançada, é melhor terminar o tratamento oncológico e posteriormente fazer essa reconstrução. Mas sempre que possível a gente indica a reconstrução imediata. Em relação à quimioterapia, é um tratamento sistêmico, ele pode ser realizado antes ou após a cirurgia, normalmente indicado antes em casos de tumores avançados, para ser possível a cirurgia, ou quando pensamos que pode ser realizada a cirurgia conservadora e queremos reduzir esse tumor. E alguns casos de tumores mais agressivos, dependendo das características desse tumor, da imunistoquímica, os estudos mostram benefício em iniciar o tratamento pela quimioterapia e somente após isso fazer a cirurgia, dependendo do resultado da cirurgia, da resposta à quimioterapia, serão avaliados quais serão os tratamentos feitos posteriormente. A radioterapia é um tratamento local, também pode ser feito antes da cirurgia, nos casos de tumores avançados que não responderam à quimioterapia, mas geralmente são feitas após a cirurgia, realizada após a cirurgia, naquelas pacientes submetidas à cirurgia conservadora. A hormonioterapia, na verdade tem esse nome de hormonioterapia, mas não é terapia com hormônio, a gente utiliza bloqueadores de receptores hormonais, também pode ser realizado antes ou após a cirurgia, geralmente realizadas após. Agora, com a pandemia, muitas pacientes fizeram a hormonioterapia neoadjuvante para tentar postergar um pouco a cirurgia e passar um pouco esse período mais crítico do Covid para operar com uma segurança um pouco maior. E também pode ser realizada a hormonioterapia isolada para pacientes com muitas comorbidades, mais idosas, mas geralmente é realizada após a cirurgia. Terapias-alvo são medicamentos que atuam em receptores específicos da célula neoplásica, impedem o crescimento dessas células, podem potencializar os efeitos da quimioterapia e da hormonioterapia, e alguns tratamentos podem causar problemas cardíacos que geralmente melhoram com a interrupção do tratamento. A imunoterapia tem sido estudada agora para o câncer de mama, ela estimula o sistema imunológico a destruir as células cancerígenas e tem tido um bom resultado para carcinoma triplo negativo avançado, que antigamente tinha apenas a quimioterapia como opção de tratamento e agora tem a imunoterapia também. Então, é importante a gente saber que quanto mais precoce, como a Joyce falou, quanto mais precoce o diagnóstico, menos agressivos serão os tratamentos, maiores serão as chances de cura. E a mensagem mais importante que eu acho é que câncer de mama tem cura. A gente tem que buscar fazer os exames de rotina, procurar o mastologista e se cuidar para a gente ter maior chance de cura no caso de fazer um diagnóstico de câncer de mama. Vou passar agora para as meninas responderem as perguntas. A Rafaela. Olá, sou a doutora Rafaela Medeiros, também sou mastologista do grupo. Recebemos algumas perguntas, então vamos lá. É indicado se consultar periodicamente com o mastologista ou só quando houver indicação do ginecologista? Sem dúvida, a maior porta de entrada para a gente, mastologista, é o gineco, que ele faz o acompanhamento regular da paciente, mas nada contraindica da paciente vir espontaneamente consultar com a gente. Pelo menos uma vez por ano, a paciente pode vir ao mastologista, ser avaliado, fazer seu exame periódico em paralelo com seu ginecologista. Claro, quando o ginecologista percebe que tem algo alterado, que precisa de uma avaliação complementar com um especialista, ele vai indicar. E aí é conosco o acompanhamento e avaliação de necessidade de biópsia, de acompanhamento semestral. Então, não há nenhuma divergência desse acompanhamento em paralelo. Mastologista e ginecologista, mesmo em pacientes que não têm história familiar, não têm um histórico de risco, não têm um histórico de câncer. Então, as pacientes podem espontaneamente procurar um mastologista para fazer seu exame de rotina. A outra pergunta que veio é quais são os exames que devemos fazer regularmente
com avaliação da mama. Isso vai depender um pouco da faixa etária. Mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, se apresenta alguma alteração ou se tem algum histórico familiar, pode fazer o acompanhamento com ultrassom de mama. Se tiver um histórico ou algum questionamento com relação à mama, pode ser feita uma complementação com uma ressonância. E mulheres acima de 40 anos, a mamografia. Então, são exames ultrassom e a mamografia que fazem parte da rotina da mama da mulher. Que, se não tem nenhum problema de saúde, esse exame pode ser feito anualmente. Se tiver algum nódulo, alguma calcificação, alguma alteração que precise de um acompanhamento mais frequente, normalmente esse controle é de 6 em 6 meses e vai ser individualizado com a história da paciente e com a alteração do exame. Após os 40 anos, com que frequência devo fazer a mamografia? Se for exame de rastreio, um exame de rotina, uma paciente que não tem alteração nenhuma, se tiver alguma alteração, como eu já falei, esse exame pode ser feito com um intervalo menor de 6 em 6 meses. Outra pergunta que mandaram é com relação ao autoexame. O autoexame, ele é capaz de detectar um câncer de mama? Pode ser, ele pode ajudar. Mas, provavelmente, quando essa mulher for detectar um nódulo no autoexame, ela já está pegando uma doença muito avançada, que não é o nosso objetivo. Hoje, o nosso objetivo é fazer diagnóstico de lesões de milímetros. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor a resposta, menos agressivo esse tratamento e mais chance da gente conservar essa mama. Então, o autoexame é importante que a mulher conheça o seu corpo para permitir um diagnóstico, que ela consiga perceber alguma alteração e buscar ajuda. Mas o autoexame não é o principal exame para rastreio de câncer de mama. A pergunta seria também qual o melhor período para fazer o autoexame. O ideal é que seja feito após o término da menstruação, geralmente entre o 8º e 10º dia do ciclo. Se a mulher não menstruar mais, esse exame ela pode escolher um dia do mês. Eu faço sempre no dia 10, eu faço sempre no dia 15. Escolher um dia do mês para que esse exame seja feito periodicamente numa mulher que não menstrue mais. Tá? Mas é importante, o autoexame não é o principal exame para o rastreio de câncer de mama. Quando uma mulher consegue perceber uma alteração na sua mama, um nódulo geralmente palpável, essa alteração já é um indicativo de uma doença mais avançada, e não é esse o nosso objetivo. Outra pergunta que enviaram era, existe algum sintoma para detectar a doença que não seja só o nódulo da mama? Sim, tem alguns sinais de alerta. Saída de líquido pelo mamilo, principalmente sanguinolento ou transparente, tipo água. E isso é uma coisa importante, é importante que a mulher observe, que está principalmente espontaneamente. A paciente percebe que o sutiã fica molhado e com uma coloração diferente. Isso é um sinal de alerta. A paciente que percebe que a mama tem algum abaulamento, alguma deformidade, ou essa pele muda a coloração, muda a textura, ela fica como se estivesse inflamada, fica com uns pontinhos, fica uma casca de laranja. Isso também é um sinal de alerta. Então, deformidade, saída de líquido pelo mamilo, alteração de cor, são alterações, sim, que servem de alerta e que a mulher tem que buscar atendimento. Outra pergunta que enviaram, todo nódulo de mama é câncer de mama? Não. Por isso que a mulher, se percebe essa alteração, procurar avaliação. Ela pode ter um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, ela pode ter até um cisto, que é uma bolinha de água que se acumula e ela pode ter tamanhos maiores, e a paciente, quando palpa, ela não consegue ter essa percepção. Então, nem todo nódulo de mama é câncer, mas todo nódulo tem que ser avaliado, tem que ser investigado para melhor acompanhamento dessa mulher. E agora eu vou encaminhar as próximas perguntas para a doutora Ana Cláudia, que é para a nossa radiologista mamária, que vai dar seguimento agora às novas outras perguntas. Quer passar para a Fábio? Não, pode ser para você que vai na ordem. Boa tarde a todos. Eu tenho que parabenizar minhas colegas, essa equipe deixou minha parte muito mais fácil. Excelente apresentação e os esclarecimentos bem pertinentes. Radiologista sempre vai querer puxar a brasa para a sardinha dela, né? Vamos falar de exames de imagem. Eu vou responder algumas perguntas que foram colocadas e trazendo assim algumas recordações de perguntas que foram feitas ao longo da minha vida, até dentro da minha casa. A paciente muitas vezes fala assim, mas eu não estou sentindo nada, eu preciso fazer exame? Isso é muito importante, porque às vezes não estar sentindo nada e deixar para fazer o exame depois, quando estiver sentindo alguma coisa, pode mudar a história dessa doença, dessa paciente. Então, é muito importante a gente colocar
esses dois conceitos do que é rastreamento, reforçar isso, e o que é diagnóstico, e o que é diagnóstico precoce. Se você não está sentindo nada e você vai fazer um exame de imagem e você está sendo submetido a um rastreamento, a uma busca ativa de que você tem uma doença que ainda não tem uma apresentação clínica. Então, não estou sentindo nada, preciso, se eu estiver na faixa de rastreamento, preciso fazer exame sim. Eu estou percebendo um nódulo, eu preciso esperar o próximo momento de fazer minha mamografia, como a Juliana falou? Não. Eu estou sentindo alguma coisa, eu vou fazer um exame diagnóstico, você vai procurar o seu médico, vai procurar quem cuida de você, ele vai te orientar quanto à melhor forma. E aí vem a segunda dúvida. Ah, mas falam que quando a gente tem uma pancada na mama pode causar um câncer. Será que a mamografia que aperta a mama não pode causar um câncer? Bom, primeiro, a gente não tem câncer numa pancada. De vez a gente tem uma pancada na mama, vai fazer exame e detecta um câncer que estava ali quietinho e ainda não tinha sido diagnosticado. Mas não foi a pancada que causou o câncer. E a compressão na mamografia não tem nenhum risco para a mama. Na verdade, é muito importante que a gente tenha uma relação de amizade, de felicidade com a compressão, porque a compressão ela tem um motivo de ser. A compressão da mama, ela reduz a espessura da mama na hora do exame. Com isso, a gente consegue trabalhar com doses menores de radiação. Segundo, ela imobiliza a mama. Então, a gente consegue ver mais detalhes na hora de avaliar a imagem, porque a mama não mexeu durante a exposição. E terceiro, a compressão espalha as estruturas para a gente ver se ali no meio não existe alguma alteração que não teria sido percebida se a gente não tivesse feito a compressão. Segunda pergunta muito frequente. Ah, não tem risco de eu desenvolver um câncer de mama ou um câncer de tireoide porque mamografia é um exame que tem radiação ionizante? Veja bem, a gente está fazendo uma campanha incansável há 40 anos para que as pacientes sem sintomas se submetam a um exame de imagem, dizendo que esse exame de imagem vai contribuir para a mudança numa história natural de uma doença. Não faria o menor sentido se o exame utilizado para fazer um diagnóstico tivesse um risco significativo de causar esta doença. Então, não existe mínimo o risco de radiação induzida a qualquer exposição à luz solar, a viagem de avião, a outras formas de radiação que a gente tem, são muito mais significativas do que a exposição à radiação da mamografia, principalmente com os aparelhos novos de tecnologia digital, que a dose é realmente muito baixa. E a questão do câncer da tireoide, que faz com que muitos pacientes exijam um protetor de tireoide na hora de realizar a mamografia, ela surgiu por uma moça que colocou um vídeo no WhatsApp, que todo Outubro Rosa volta a circular, dizendo que o Drauzio Varela disse, e o que o Drauzio Varela diz é lei, que é muito importante usar um protetor de tireoide. E o Drauzio Varela já disse que ele nunca disse isso, e ninguém divulga o vídeo do Drauzio Varela dizendo que ele não disse, e as pessoas divulgam o vídeo da mocinha dizendo que causa câncer de tireoide. Não causa. E você não deve pedir um protetor de tireoide na hora de fazer uma mamografia. Porque o protetor de tireoide é uma estrutura que vai ser posicionada no seu pescoço. E ele bloqueia a passagem da radiação para fazer o exame da mama. Então, se você usa um protetor de tireoide, o posicionamento da sua mama no equipamento fica extremamente prejudicado, porque a gente não consegue espalhar a sua mama o suficiente sem tirar essa estrutura do campo de imagem. Então, esse protetor de tireoide, ele pode obscurecer a imagem da sua mama no seu exame e você precisar repetir a imagem sem o protetor de tireoide e aí você está desnecessariamente dobrando a dose de exposição à radiação. Outra coisa que as pessoas perguntam muito. Eu tenho prótese, eu tenho implante de silicone. Mesmo assim, eu preciso fazer a mamografia? Sim, se você for do grupo que a mamografia é indicado para o seu rastreamento, você tem que fazer a mamografia para o rastreamento. A presença do silicone, ela faz com que o exame tenha que ser feito de uma maneira mais cuidadosa, porque a gente precisa fazer posições adicionais para expor o máximo possível essa glândula em áreas que podem ficar obscurecidas durante o exame da mamografia. Mas não contraindica a realização de mamografia e não há o risco de estourar o silicone, de dar problema no silicone durante a realização da mamografia. Uma paciente que fez a mamografia com silicone, encontrou uma lesão de mama que vai ser submetida à biópsia, essa biópsia também não traz risco de perfurar o silicone, que a gente consegue, pelos exames de imagem,
direcionar a agulha no sentido da lesão e não no sentido do implante, e não tem risco relacionado a isso. E por último, que eu acho muito importante, uma pergunta relacionada a se existe risco de espalhar o câncer quando você vai fazer uma biópsia no consultório, uma biópsia que não seja uma biópsia cirúrgica, como a Juliana falou, uma biópsia percutânea. Não existe o risco de espalhamento da doença. Nos trabalhos iniciais que utilizaram a core biópsia, que é a biópsia de fragmento, a análise das peças de cirurgia depois de uma biópsia percutânea mostravam que existiam sim células no trajeto da agulha, mas essas células elas não carregam a vascularização com elas, então essas células ao longo do tempo elas vão ficando inviáveis. E com o uso da biópsia a vácuo, que é feita uma introdução só e aspiração das amostras e a coletagem do material de interesse, esse espalhamento de células, que depois não vai continuar sendo viável, que não significa espalhamento do tumor, acontece com menos frequência ainda. Então, a biópsia percutânea, já usada há muitos anos, é um procedimento extremamente seguro e não traz risco de espalhamento de câncer. Agora, vamos passar para as próximas perguntas para a Flávia e continuar esse debate. Falar já. Bom, então vamos dar continuidade aqui, vou responder mais algumas perguntas. Quais alimentos ajudam a prevenir a doença, né? Se existe algum tipo de alimento que ajude a prevenir o câncer de mama. Na verdade, o que a gente preconiza, né, é uma alimentação saudável, que vai ajudar a prevenir não só o câncer de mama, como também várias outras doenças. Então, evitar alimentos industrializados, né? Uma alimentação mais saudável, com alimentos com antioxidantes, ricos em vitamina D, ricos em vitamina C, eles são muito importantes. A Juliana chegou a comentar também, né, que a obesidade ela é um fator de risco para o câncer de mama. Então, uma alimentação saudável ajuda a gente também a prevenir o câncer de mama. E aproveitando esse gancho também da alimentação, né, falar também da atividade física, né? Recentemente saiu um estudo bem interessante, falando que a prática de atividade física pode reduzir em até 30% a mortalidade por câncer de mama. Tá? E quando a gente fala em atividade física, a gente não fala, essa semana, hoje eu fui lá no mercado, fui fazer compra, fiquei 1 hora lá no mercado, amanhã eu vou lá no shopping, que eu tenho que fazer umas comprinhas, vou ficar andando lá mais por 1 hora. Não é isso. Quando a gente fala em atividade física para prevenção do câncer de mama, a gente fala numa atividade física regular, então cerca aí de 2h30 de atividade física por semana, e a intensidade dessa atividade também, uma intensidade moderada, tá? Então, não é uma coisa muito levinha, não. Então, assim, importante para a prevenção, alimentação adequada e a prática de atividade física. Uma outra pergunta interessante, até muito controversa, né? Se o uso da pílula anticoncepcional pode causar o câncer de mama. Na verdade, é bem controverso, realmente. Existe uma forte tendência de que o uso do anticoncepcional oral possa estar associado ao desenvolvimento do câncer de mama. Porém, esse uso ele tem que ser um uso mais prolongado, cerca de 8 a 10 anos do uso do anticoncepcional. Paralelamente também, depois da interrupção do anticoncepcional, né, 10 anos após a interrupção do anticoncepcional, considera-se que esse risco volte ao risco habitual, né, de toda mulher. Então, assim, a gente não contraindica, né, o uso do anticoncepcional, assim como a terapia hormonal, mas a gente sempre tem que pesar os riscos e os benefícios, né? Então, assim, sempre que a gente puder evitar, melhor. Mas cada caso é um caso diferente, e a gente sabe que também tem suas indicações. Outra pergunta. O câncer de mama pode atingir mulheres com menos de 30 anos, né? O câncer de mama ele pode atingir mulheres, né, em qualquer idade. A mulher mais jovem que eu já vi tinha 16 anos, né? Foi do Instituto Nacional do Câncer, na época que eu fazia residência, e tem uma faixa etária ampla, né? E cabe aqui também a gente lembrar que não só mulheres, né? 1% dos casos de câncer de mama podem acometer os homens.
Então, homens também podem frequentar o mastologista, tá? Se palpou algum nódulo, se sentiu alguma dor, se apareceu alguma ferida, saiu alguma secreção ali pelo bico, não se sintam inibidos, tá? A gente atende bastante homem, não só por conta de câncer de mama, existem alterações benignas também que podem acometer os homens, tá? Então, homens podem frequentar o mastologista também. Temos mais uma pergunta aqui. Usar desodorante spray aumenta o risco de câncer de mama? Tá? Nem desodorante spray, nem aquele roll-on, nenhum tipo de desodorante vai aumentar o risco de ter câncer de mama. Tá? Assim como, né, aproveitando aqui, que é bem frequente também essas dúvidas, uso de sutiã com aro, uso de sutiã com bojo, dormir com sutiã, nada disso aumenta o risco de câncer de mama. Tá? Esses são todos mitos. E, por último aqui, as mães que amamentam têm maior risco de ter um câncer de mama? Né? A Juliana chegou, acho que, a falar dos fatores de risco, né? A gente tem vários fatores de risco, mas a gente tem um fator de proteção, que é a amamentação. Então, a amamentação não aumenta o risco de ter câncer de mama, ela é considerada um fator protetor. É isso. Você pode voltar para a Ju. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, gostaria muito de agradecer a presença das meninas aqui, da Joyce, que está fazendo muita falta aqui. Queria deixar, que eu acho importante a gente deixar o recado principal, é que câncer de mama tem cura. Eu acho que a paciente, quando recebe um diagnóstico, na verdade, quando recebe um exame alterado, que ela está com uma suspeita de câncer de mama, ela meio que entra num desespero, e eu acho que a gente tem que tentar, que tem que ter um mantra, né? Tem cura. O tratamento não é fácil, é um caminho, às vezes, um pouco mais longo, mas a gente consegue passar dando um passo de cada vez, e vamos chegar até a cura. Então, não deixe de fazer seus exames uma vez por ano, se estiver na idade de fazer. Não deixe de procurar o mastologista. Às vezes as pacientes deixam de procurar por medo, palpam alguma alteração, já vem logo na cabeça que deve ser um câncer, e aí já começa a pensar, associa muito câncer à morte, e câncer de mama cada vez mais, com a evolução dos tratamentos, a gente está conseguindo mudar um pouco essa história, né? A gente está conseguindo curar as pacientes, então não deixem de procurar para a gente conseguir diagnosticar, que quanto antes a gente diagnosticar, melhor. Então, muito obrigada a todos. Posso falar só mais uma coisinha? Eu só queria fechar, complementar essa sua... A primeira pergunta que a Rafaela respondeu, que eu acho que fecha um pouco todo o objetivo das campanhas do Outubro Rosa também. A primeira pergunta que a Rafaela respondeu dizia a respeito sobre se o paciente precisava procurar o profissional, o mastologista, apenas quando sentisse alguma coisa, ou se ele deve procurar o mastologista regularmente a partir de uma certa idade. Bom, a gente está dizendo que existe uma campanha em que se estimula, em que se recomenda, em que se preconiza o rastreamento anual com a mamografia a partir dos 40 anos. Por quê? Porque essa doença é a doença que mais acomete, que mais mata as mulheres. É a doença que mais é frequente nas mulheres, né? Então, eu vejo muita paciente que chega no consultório e eu pergunto, olá, bom dia, tudo bem? E ela responde, não, se tivesse tudo bem, eu não estava aqui. E não, está errado. A partir dos 40 anos, o ideal é que o paciente, que a mulher procure, sim, um especialista, um profissional que seja especializado na saúde das mamas. Porque a gente está falando da doença que mais mata mulheres, a doença que mais acomete as mulheres. Então, o ideal é que a gente seja visto e que seja analisado, que nossos exames sejam analisados, que nossa mama seja examinada por um profissional especialista na área.
Então, eu acho que eu gostaria de deixar essa... Obviamente, eu estou puxando, né? Não, eu não estou me apontando como uma profissional, eu queria complementar uma coisa que você está falando antes de você finalizar. É porque é o seguinte, muitas vezes a gente, quando vai receber uma paciente que vem para uma biópsia, ela fala assim, ai, doutora, eu nem entendi o que aconteceu. Eu faço meus exames certinho, todo ano eu faço a minha mamografia, como é que isso foi acontecer comigo? Sim, então, esse é um conceito muito que às comum. vezes as pessoas têm equivocado, de que se você fizer a mamografia, você não vai ter câncer de mama. Na verdade, a gente faz para encontrar cedo. E mesmo aquilo que todo mundo fez tudo certinho. Ah, eu me alimentava bem, eu era atleta, eu não fumava, eu quase não bebia, eu fazia os meus exames, e isso foi acontecer comigo. Então, é importante que cada um conheça o seu tipo de mama, por exemplo, para saber se só a mamografia é suficiente para o seu rastreamento ou se precisa complementar com algum outro exame de imagem. Então, converse tenha um mastologista para chamar de seu, para vocês desenvolverem um relacionamento de longo prazo e cheio de amor, porque se você fez tudo certinho, se você fez os seus exames, se você se alimentava bem, se você fazia atividade física, você até pode ter um câncer, mas você vai passar por isso de uma maneira muito mais fácil, numa fase muito mais inicial. Então, tenha um mastologista, confie no profissional, conheça a sua mama, faça as suas atividades, faça os seus exames, e eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir mudar a história dessa estatística de que é o câncer que mais mata. Então, eu acho que é muito importante essa integração dos profissionais e dos pacientes e desmistificar isso, para que se fale sobre isso e que a gente saia do que eu chamo de outubro raso para ser realmente outubro rosa, para a gente falar do que tem que ser falado. E que o dia a dia seja rosa, né? E que todos os dias sejam dias, né? Que os profissionais que estão envolvidos no cuidado da mulher estejam atentos e que as mulheres entendam que o mastologista não está ali só para cuidar do câncer de mama ou quando você tem um problema, mas principalmente para cuidar da saúde das mamas, esclarecer, dar informações para que a mulher seja capaz de reconhecer possíveis alterações de forma precoce ou até mesmo fazer um controle com esse estabelecimento de uma confiança, né, entre o profissional e o paciente. Então, era isso que eu queria deixar. Queria agradecer o convite. Para mim, é muito importante que essa campanha aconteça todo ano. Eu tenho um carinho enorme por essa casa, São Vicente de Paulo, por essa equipe que foi se formando não só por uma reciprocidade emocional, mas principalmente